É o gastador. Se você abrir a Wikipédia vai ter aqui, ó, contexto e interpretação. Esta é a última das 3 parábolas sobre perda e redenção, na sequência da parábola da ovelha perdida e na parábola da moeda perdida, que Jesus conta após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar as suas refeições com os pecadores. É isso, gente, certo? O texto é isso aqui. Não é sobre o pai ser do bem, sobre o pai ter amor ao filho, não é sobre isso. É o seguinte, o texto ele tem um significado, ele tem um objetivo, e o objetivo está explicado no texto, pelo amor de Jesus Cristo, certo? O significado está explicado no texto, e você só precisa da Wikipédia mesmo para explicar, porque é isso, o texto não é cifrado. Aí não está falando de Heidegger, aí não está falando de Hegel, aí não está falando de Deleuze, tá? O texto é explicativo. Então, a acusação que a figura de Jesus recebe é: você está sentando com pessoas que cometem erros. Tipo assim, você está sentando com bandidos. A comparação com o mundo atual é essa. O que é a palavra em grego? A palavra em grego é amartia. Amartia é o termo que significa pecado, é traduzido por pecado muitas vezes. Só que a palavra é anterior à noção cristã de pecado como a gente apreende dentro da cultura do mundo contemporâneo. Amartia significa literalmente erro. É um termo muito comum na análise aristotélica da poética quando vai falar da tragédia. Que a poética, na verdade, é basicamente um tratado sobre a tragédia, né? Basicamente é isso que está lá. Então, o que é a amartia? A amartia é um erro no sentido moral, um desvio. É um desvio que você comete e que você, quer dizer, que causa indignação popular. Por isso que é no sentido moral. É um desvio que causa indignação popular. Você faz alguma coisa, mas você deveria ter feito outra coisa. Isso é a amartia, que vai ser incorporado na tradição cristã como pecado, certo? E aí é um erro no sentido moral, é isso. Erro no sentido moral. Você faz alguma coisa, você desviou do que você deveria fazer e as pessoas se indignam com isso. Qual é o ponto desse trecho do texto? É porque ele foi acusado. Aí ele vai falar com vários exemplos, várias parábolas, várias mitologias, várias invenções da cabeça dele. Ou seja, não é um caso real. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma vaca. Aí, pronto. Aí você começa. Nessa circunstância, a gente não consideraria que é um erro. Aí ele vai mostrar exatamente. A gente deve. E é exatamente o que o Henri Bugalho diz. Quando eu rodar o vídeo do Henri Bugalho, eu não vou ter nem coisa a adicionar. É exatamente o que o texto está dizendo. Quando as pessoas cometem erros, é aí que eu tenho que ir lá e esperar, torcer para caramba, que a pessoa se desvie de volta do erro que ela está cometendo. Se ela estava cometendo erro e desviou de volta, a gente tem que celebrar. Qual, obviamente, é o sentido desse texto? O sentido desse texto, obviamente, claramente, é esse aqui que eu vou dizer agora. Claramente, obviamente, não tem que... Obviamente, qual é o sentido do texto? O sentido do texto é o seguinte. Ora, celebre, curta muito, ache muito legal quando você adquiriu uma pessoa nova para o nosso grupo. Se o nosso grupo já tem as pessoas que estão aqui, é claro que eu não vou acordar todo dia agradecendo. Oh, que ótimo! Temos nossos 20 participantes do nosso grupo. Certo? Nossa, que legal! Temos 20 participantes do nosso grupo. Aí amanhã a gente acorda de novo, celebração do dia 2 que vocês continuam no nosso grupo. Aí daqui a uma semana, celebração do dia 10 que essas 20 pessoas, vocês maravilhosos, a cada dia persistindo e continuar no nosso grupo. Vamos comer um bolo. Isso não faz sentido, não é, gente? Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, quando vem a celebração é quando você pega alguém que estava distanciado, que estava no erro, e aí você conquista essa pessoa para o grupo. É exatamente quando você vê qualquer situação de qualquer grupo social, você fala assim, ó, nossa, mano, finalmente aquele cara que a gente nunca imaginou que estaria conosco, agora ele está conosco. Entenderam? É muito óbvio que é isso, certo?
Então, é o ponto que é a crítica, a contra-crítica que a figura de Jesus crítico vai fazer aos fariseus. Qual é a ideia da crítica? A ideia da crítica é: vocês ficam aí presos na bolha de vocês, um lambendo o saco do outro, dizendo assim: olha como nós somos certos, olha como nós somos certos. Isso não implica em desenvolvimento e espalhamento do nosso grupo social. Como é que a gente espalha nosso grupo social? Conseguindo novos adeptos. Tem relação absolutamente óbvia com isso. Então não adianta vocês ficarem em uma reunião de 20 pessoas boas, dizendo um para o outro: ai, como eu sou bom, ai, como você é bom, ai, como você é bom. Você já notou o quanto que nós somos bons? Essa lambição de saco não faz sentido nenhum. Então, qual é o projeto político implicado na estrutura que vai nascer do Novo Testamento? É para espalhar a palavra. Entenderam? Entenderam? É isso que está implicado clarissimamente nessa discussão das parábolas. Vocês ficam aí dizendo um para os outros o quanto vocês são maravilhosos, mas a gente deve, na verdade, conquistar as pessoas que exatamente estão no erro. Isso tem tudo a ver com o projeto de Evangelion. O que é um anjo, gente? O que é um anjo? Um angelos é o mensageiro, certo? Então, o Evangelion é a boa mensagem que você tem que espalhar para as pessoas que não ouviram. Por isso que eu falo que é muito mais importante para entender o cristianismo do que os próprios evangelhos que falam sobre a figura de Jesus Cristo é o livro de Atos dos Apóstolos, que possivelmente é de Lucas também, inclusive, falando nisso. Que possivelmente é de Lucas também, por causa da introdução, né? Que a introdução menciona um cara, se eu me lembro bem, é Timóteo. Se eu me lembro bem, Timóteo. Quem for cristão aí, por favor, que me corrija, tá? Então, aí falando assim, camarada Timóteo, começa o texto, né? Aí para. Tanto no Evangelho de Lucas quanto no Atos dos Apóstolos. Salvo engano meu, tá? Teófilo, obrigado, Lucas. Teófilo, vamos. Aliás, Teófilo significa amigo de Deus, né? Em grego. Teófilo significa amigo de Deus, brother, parça de Deus. Então, o Lucas está dizendo que é descrente. Então, veja só. Então, o texto é sobre isso. E o nosso camarada Henri Bugalho está completamente correto. Completamente correto, tá? Prontos para assistir um Henri Bugalho completamente correto? Talvez. Teófilo é literalmente camarada Deus, né? camarada de Deus, né? Camarada de Deus. Então, veja só. Uma coisa, talvez, eu apontaria. É a única coisa que eu apontaria. A única coisa que eu apontaria. É exatamente, Ivan. Então, Herbugalho, quer dizer que tem verdade? Tem verdade. Mas tem uma coisa que eu apontaria, certo? Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom. Antes de a gente completar, o Igor mandou 5 contos aqui pra gente, fez outra afirmação. Ele falou assim, ó, eu sei que fui muito simplista, poucos caracteres, né? Questão aqui do como funciona a plataforma, mas poderíamos fazer uma crítica moral determinista? É o meu sonho de vida. Se eu conseguir morrer depois de ter feito uma ética, partindo do meu ponto de vista, que é determinista, esse é o sonho que eu quero fazer. Como Kant sem usar a liberdade. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Eu quero criar uma abordagem de filosofia ética que pressupõe o determinismo, né? A gente acaba se aproximando bastante, portanto, de Spinoza, que vai ser citado pelo Henrique no nosso vídeo. A gente acaba se aproximando bastante de Spinoza. A gente vai conversar sobre isso um dia mais para frente, tá? Eu estou preparando isso, isso para mim é projeto de vida, certo? Para daqui a 20, 30 anos está completo esse projeto. Mas veja só. Então, o que eu estava dizendo, tem uma só crítica que eu faria ao Henri Bugalho nesse vídeo, que é o seguinte, é considerar, beleza, como é que é o nome do cara? Gregório. O Gregório tá errado na interpretação dele, então, a gente tem que fazer o mesmo raciocínio que Wilamowitsch fez para compreender o que Nietzsche estava fazendo, né? O que a gente precisa dizer sobre a fala do Gregório?
a fala do Gregório poderia estar certa se ele tivesse dito assim: você já ouviu falar da parábola? A parábola é assim. E agora eu vou tirar uma coisa, uma questão minha sobre essa questão, sobre esse texto. O texto é sobre isso mesmo, tá? O texto é sobre o quê? Como diz o Henry, corretamente. O texto é sobre a tese de que a pessoa que cometeu a amartia e que se afasta do correto, ela é muito valoroso a gente buscar trazê-la de volta. E se ela volta, inclusive, de maneira independente, como aconteceu com o filho lá, aí é que é bom mesmo, aí é que é parabéns e etc e tal. O outro filho ele fica muito chateado, que inclusive era o filho mais velho que deveria ter recebido toda a herança, né? Então o outro filho fica muito chateado porque o filho mais novo, que foi comer puta, e o nome é esse mesmo, tá? Tá escrito em grego, foi comer puta, é assim mesmo que fala, certo? É assim que se expressa. Então, as pornai são prostitutas, tá? Então ele gastou o dinheiro dele todo com puta, é assim que tá escrito na Bíblia, tá? É assim mesmo, é literal, tá bom? Então ele gastou o dinheiro dele todo, aí ficou pobre, foi trabalhar cuidando de porcos, o que para judeus na interpretação do Antigo Testamento é uma coisa horrorosa, porque o porco é um animal imundo, e ele não conseguia comer nem a comida que davam para o porco, nem que dava para o porco. E aí ele percebeu que perdeu tudo e que devia voltar para casa do pai. Quando ele volta, o pai fica feliz e prepara o carneiro lá, a ovelha ou qualquer coisa que o valha, mais gorda que tem para ele, para fazer uma festa. E o irmão fica puto porque ele ficou do lado do pai o tempo todo e nunca recebeu nenhum desses bichos dele para fazer festas com os amigos dele, sendo que ele está sempre do lado do pai, trabalhando junto com o pai, né? Trabalhando junto com o pai. Então ele fica chateado. E o pai explica exatamente isso que a gente acabou de dizer. Olha, a gente tem que ficar feliz porque o cara tinha morrido, ele era uma desgraça, e agora ele voltou para a gente. Então a gente tem que celebrar isso. Isso é motivo de celebração. Você sempre esteve aqui comigo, meus bens são todos seus, né? Então não fica chateado, não é uma questão pessoal contigo, é assim a celebração, a importância de trazer de volta do erro alguém que estava no erro. É isso, certo? Então aí o menino Gregório interpreta isso isso é o amor incondicional, não é um amor por meritocracia. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso o texto. Mas, ainda que o texto não fosse sobre isso, de fato, a explicação da parábola, ela implica que não é porque o cara é legal, é certinho e faz a vida toda direitinho, que ele vai merecer as melhores festas. Então, assim, o Gregório está de todo errado. Não, o texto implica nisso mesmo. Ele implica nessa afirmação. Não é porque você não é um filho desnaturado que você merece as maiores festas e etc e tal. Tá escrito isso mesmo. E aí ele tira disso uma fala. Então bastava o Gregório não dizer assim, a Bíblia está falando sobre meritocracia. Mas ele chega a dizer isso. Aí não está escrito na Bíblia. Aí é eu que estou dizendo mesmo. Ele podia dizer, olha, está implicado no texto bíblico que a relação entre a pessoa ser sempre gente boa pra caramba não implica necessariamente você ter grandes festas em sua homenagem o tempo todo. Só isso. Ele podia ter dito isso. E ele podia ter dito, olha, eu acho legal essa passagem porque isso tem a ver com a minha prática como pai de amar uma pessoa que cometeu os maiores erros do mundo, mas só que teria que destacar, embora a Bíblia fale em arrependimento, certo? Esse texto tem a ver com arrependimento do erro. O cara estava lá em erro, se arrependeu. Então, uma condicionante para a festa acontecer é o erro e o arrependimento. Arrependimento e, portanto, o perdão, certo? Aí sim, você fala, a Bíblia tem muito a ver com perdão. Essa passagem tem a ver com perdão, de perdoar o erro, certo? É isso. Perdoar o erro. E aí sim. Aí o Gregório, inclusive, podia inflamar. Vamos acolher as pessoas que estavam erradas. Elas já erraram muito. Tipo o Erro Galho, que já cometeu vários erros. Quando ele acerta, a gente vem aqui e fala, porra, que legal.
Parabéns, vamos celebrar. Não é isso, gente? É exatamente isso. É precisamente isso.